Tell your father I'm here. And tell him the Lannisters aren't the only ones who pay their debts. Vocês votaram no Instagram e a Casa Martell ganhou o direito de concluir o ano de 2022 na nossa série de Casas de Westeros. Em 2023 nós vamos voltar com esses vídeos. O primeiro do ano que vem sobre as Casas de Westeros vai ser sobre os Hightower, que ficaram em segundo na enquete. Mas esse vídeo aqui é pra gente falar dos Martell de Lança Solar. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um vídeo da nossa série de vídeos de Casas de Westeros. A playlist completa tá por aqui, já tem muita casa por lá. Dessa vez pra gente falar dos Martell de Lança Solar, né? Os Martell que lideram e controlam Dorne. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e também ativarem o sininho das notificações e darem uma olhadinha nas playlists, né? Porque, como eu já falei, tem muitas casas de Westeros, tem teoria de um monte de coisa, não só do universo de Game of Thrones, um monte de coisa. Então, deem uma olhadinha depois se vocês ainda não conhecem o canal. E, por favor, se inscrevam porque a sua inscrição é de graça para vocês e ajuda muito a gente também. Bom, vamos começar, como a gente sempre começa essa série aqui, falando do lema e do símbolo da casa. O símbolo da Casa Martell é uma lança dourada perfurando um sol vermelho em um campo laranja. É um símbolo novo, ele mudou, a gente vai falar disso mais pra frente, mas este é o símbolo que a gente vê em Game of Thrones, já da época de House of the Dragon, da conquista de Aegon e tudo mais. E o lema deles é insubmissos, não curvados e não quebrados. É um lema bem forte daqueles que não se ajoelharam perante Aegon, o Conquistador. Uma das grandes casas de Westeros e governante de Dorne, o nome completo da Casa Martell é Nymeros Martell de Lança Solar. Nymeros indica a linhagem da princesa guerreira Rhoynar Nymeria, que se uniu aos Martell 700 anos antes da conquista de Aegon. Falaremos mais dela quando chegarmos nos membros notáveis da Casa Martell. Antes da Nymeria se unir com os Martell, eles usavam apenas a lança de ouro como seu símbolo, enquanto a Nymeria e os seus Rhoynares ali usavam o sol. E aí, quando a Nymeria acaba se casando com o Lord Martell, eles acabam fundindo as duas casas, fundindo também este logo, né, este símbolo, deixando a lança perfurando o sol e os dois como um só. A aparência dos Martell característica são os olhos escuros, os cabelos cacheados e também escuros e uma pele em tom de oliva. A fundação da Casa Martell aconteceu pelo aventureiro ândalo Morgan Martell. Ele se estabeleceu entre a Foz do Sangue Verde e o Braço Quebrado durante a chegada dos ândalos em Dorne. Então todos os vídeos das casas de Westeros praticamente, a gente fala da época das guerras ândalas, né? Quando os ândalos invadem o Westeros e fazem uma guerra ali com os primeiros homens para dominar o Westeros. A gente sempre falou nos vídeos das casas do norte principalmente, que os nortenhos conseguiram prevalecer, então os primeiros homens do norte venceram mais do restante de Westeros. Os primeiros homens quase todos foram derrotados pelos ândalos e no caso dos Martell não foi diferente. A Casa Martell foi fundada por um ândalo que venceu ali a sua invasão ândala, venceu a sua guerra e conseguiu dominar os seus territórios. E durante essa guerra ele acabou levando à extinção duas casas de Westeros que eram originárias dos primeiros homens, os Wade e os Shell, e ficando com o territóriozinho deles que não era muito grande. Inicialmente os Martell inclusive dobraram o joelho para outras casas ândalas também formadas em Dorne durante a invasão. Então os Martell e mais umas 4 ou 5 casas ali se firmaram em Dorne com a invasão ândala, todas essas de origem ândala, só que os Martell não eram os mais poderosos dali, eles dobraram o joelho para outras casas, não para uma só, para outras casas que eram maiores, tinham territórios maiores, forças maiores e uma presença, né, uma popularidade também maior, um poder também maior. Só que aí as coisas mudam na conhecida Guerra de Nymeria. Nymeria que deu o nome ao lobo da Arya, né? A gente já falou também dos lobos Stark aqui, a Nymeria tem grande participação nesse vídeo. E a Nymeria, ela é foda, né? Pra dar o nome, pra ser uma heroína, pra Arya, por exemplo. Você imagina, a Arya tem como sua maior heroína a Nymeria, tanto que ela dá à sua loba o nome de Nymeria. E a Nymeria fez muita coisa, a gente vai falar mais dela quando a gente chegar nos Martell notáveis, por mais que ela não seja uma Martell, né? Mas a gente vai falar dela também naquele momento, só que ela merece um vídeo só dela e a gente também fará isso, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação de quando esse vídeo for publicado. Só que aqui, na fundação da Casa Martell, a Guerra da Nymeria tem muita importância, porque no momento em que a Nymeria e seus 10 mil navios chegam em Dorne, Mors Martell, que era o chefe, né, da família nessa época, vê uma grande oportunidade ali, e a Nymeria também. Então a Nymeria toma ele como marido, como esposo, com o exército dela unido com o dele ali, eles conseguem dominar
toda Dorne e eles passam a se tornar os governantes da região. Então eles se tornam ali os líderes de Dorne, que não são chamados de reis, são chamados de príncipe. Então a gente já falou no vídeo dos Stark que eles eram os reis do inverno, os reis do norte. A gente já falou também no vídeo dos Tarly, a gente falou dos reis da Campina. No vídeo dos Lannister a gente falou dos reis do Rochedo. Aqui, no caso dos Martell, eles são príncipes. Isso porque esse é o termo usado pelos Rhoynares, que são da Niméria, né? O povo da Niméria. O Westerosi, né? O pessoal que mora em Westeros, usa rei. Mas como a Niméria assumiu essa casa, ela que tomou o Mors como esposo, não foi o contrário. Ela começou a introduzir muitos costumes dos Rhoynares. Quando ela assume, né, quando a Niméria começa seu poder e se torna a líder, né, a gente poderia chamar ela de rainha, porque essa era a posição dela ali em Dorne, ela se torna a princesa de Dorne e o Mors se torna o príncipe de Dorne. Né? O maior cargo de liderança de Dorne é de um príncipe, não é rei, porque reis ali não existem. E esses costumes Rhoynares aí também a gente vê na estrutura, né, na arquitetura de Dorne, na arquitetura Martell. A Torre da Lança e a Torre do Sol, as torres do antigo Palácio de Lança Solar, foram construídas no estilo Rhoynar. Agora a gente chega em um evento histórico dos mais conhecidos do mundo de Gelo e Fogo, que é a conquista de Aegon. Todo mundo que conhece um pouco da conquista de Aegon sabe que o único território que ele não conseguiu foi Dorne. Por quê? Porque os Martell permaneceram firmes e, como diz o lema deles, não se ajoelharam. É lá que a Rhaenys e o seu dragão Meraxes acabam morrendo, o que deixa o Aegon muito chacoalhado, muito tenso e muito irritado também durante a conquista de Aegon. Foi o maior golpe que os Targaryen sofreram, foi a morte da Rhaenys e da Meraxes, ali o dragão dela, né? Então a gente lembra que nas tentativas do Aegon de conquistar Dorne, ele tentou virar todo o resto de Dorne contra os Martell, não funcionou. Eles queimaram todos os reinos de Dorne, menos Lança Solar, porque eles tinham medo de que os Martell tivessem armas que matassem os dragões, e eles não estavam errados, né? E tentaram também negociações de paz. Então a Rhaenys chegou a ir lá e falar com a princesa Martell da época, que era uma senhora de 80 anos, ela já era muito experiente, ela já sabia. Vocês viram o que a Olenna fez em Game of Thrones? Aqui nesse caso, a Merya Martell, que era conhecida como Sapo Amarelo, né? O Sapo Amarelo é um sapo venenoso. Ela também era muito experiente, né? Ela já sabia muito essa parada de negociação e falou: aqui a gente não se ajoelha. A gente vai falar dela também daqui a pouco, quando chegar nos Martell Notáveis. Mas ela se recusou a se ajoelhar, essa guerra continuou. A Rhaenys falou: beleza, a gente tentou na paz, agora a gente vai tentar no fogo e no sangue. E aí quando a Rhaenys volta pra lá, uma das flechas do escorpião, que é aquela mesma arma que a Cersei usa em Game of Thrones, acaba acertando o olho da Meraxes e ela cai junto com a Rhaenys. O corpo da Rhaenys nunca foi encontrado, nunca foi devolvido, então nem sabe o que aconteceu, mas muito provavelmente ela foi esmagada pela Meraxes na queda. Depois disso, quando a Merya morre, porque ela já era bem velhinha, né, não morreu em guerra, em treta nem nada, quando ela morre, assume o filho dela, que já começa um processo de tentar a paz com os Targaryen, porque ele tava cagando de medo, né? Então ele mandou a filha dele falar com o Aegon, e como um símbolo de paz, ele enviou uma carta, né, de pedido de paz e tudo mais, e a cabeça da Meraxes. A Rhaenys ninguém achou nada, ninguém viu o corpo, não sabe se tem lá, se tá em Dorne ou não mandaram, mas eles mandaram para Porto Real a cabeça da Meraxes como um símbolo de respeito. Ó, estamos devolvendo aqui o que era o nosso maior orgulho de guerra, nós termos matado um dos dragões do Conquistador. Tá aqui, a gente quer paz. E o Aegon, meio contrariado no começo, acabou aceitando a paz e aí as coisas ficaram de boa entre os Targaryen e os Martell. Por um bom tempo, eles até acabaram tendo alguns casamentos no futuro para manter essa paz, a gente vai falar disso também, chegando na hora dos notáveis. Antes da gente falar dos Martell notáveis aqui, vamos falar um pouquinho do período de House of the Dragon, porque já teve um Martell citado em House of the Dragon, o Coren Martell. Era ele que estava se aliando aos exércitos da Triarquia na Guerra dos Degraus. Essa guerra que foi resolvida pelo Daemon e pelo Corlys Velaryon, os Martell deram um grande trabalho. Então os Martell, eles permaneceram independentes em relação aos Targaryen por muito tempo, desde a Era da Conquista, né? Os acordos de paz não eram de submissão, eram de paz, igualdade. Eu continuo independente aqui, você tem os seus 6 reinos aí, porque Dorne não entra, e ninguém faz mal pra ninguém. Só que os Martell, eles ficavam, né? Eles são conhecidos aí por serem répteis venenosos, né? A gente tem a Sapa Amarela, a gente tem o Víbora Vermelha, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho também. E eles ficavam jogando os veneninhos ali, né?
incentivando rebeliões, e eles falavam, não é comigo, não é minha, é de um cara qualquer aí. E aí, né, eles sempre iam dando uma instigadinha em algumas tretas, e o Corin Martell fez isso também. Só que o Daemon e o Corlys lidaram bem com a situação. No momento de se aliar a uma das facções, os verdes ou os negros, na dança dos dragões, o Corin Martell dá uma puta de uma resposta bem da hora. Eu já dancei com dragões antes e eu prefiro dormir com escorpiões. E eu falei aqui que Dorne se manteve independente, só que teve um Targaryen, Daeron, o jovem dragão, a gente falou dele no vídeo de árvore genealógica dos Targaryen, tá linkadinho aqui em cima também, que conseguiu dominar Dorne, ele conseguiu conquistar Dorne, algo que nem Aegon Conquistador tinha conseguido, e ele, o Daeron, foi um dos primeiros reis do pós-dragão, né, de quando os Targaryen não tinham mais dragões. E sem os dragões ele foi lá e conquistou Dorne. Essa conquista não durou muito tempo, os Dorneses logo recuperaram ali a sua independência, mas ele ganhou o título de jovem dragão porque ele conseguiu o que o Aegon não tinha conseguido. Ele conquistou por um tempo Dorne, ele chegou lá e o príncipe de Dorne, né, o Martell príncipe de Dorne da época ali, acabou se ajoelhando para ele no que ficou conhecido, no evento que ficou conhecido como a submissão de Lança Solar. Aí depois disso eventos vão se desencadeando, Targaryen e Martell vão se juntando, vão fazendo casamentos entre si, até o momento que o Daeron II se casa com uma Martell e ela acaba se tornando rainha de Westeros, né, dos 7 reinos ali, porque ela era casada com o rei. Neste momento, os Martell eles ganham muita importância, muita força em Westeros, e isso é um dos pontos-chave para desencadear outro dos grandes eventos de Guerra Civil dos Targaryen da história, um que a gente vai fazer um vídeo para falar só dele também, que é a Rebelião Blackfyre. A Rebelião Blackfyre é Targaryen contra Targaryen. Os Blackfyre foram criados por um Targaryen bastardo, né, que não tinha o nome Targaryen porque ele é um bastardo, e ele pegou e fez a própria facção dele ali. Ele inverteu as cores da bandeira dos Targaryen, então a dele era um dragão preto em cima de um campo vermelho, enquanto os Targaryen tradicionais usam o dragão vermelho num campo preto. E aí teve uma baita de uma treta foda, que tem personagens tão fascinantes ou até mais fascinantes do que os que a gente vê em House of the Dragon. Tem um cara lá, o Brynden Rivers, e a galera que gosta do Aemond e do Daemon vai amar esse cara se um dia a gente vê isso aí chegando em live action. Também é história para outro vídeo, mas no vídeo da Casa Targaryen a gente falou dele um pouquinho, né, na época dos Targaryen notáveis ali, o Brynden Rivers acaba aparecendo. E agora a gente finalmente chega nos Martell notáveis, começando pelo fundador da Casa Martell, o Morgan Martell, né, aquele ândalo que conquistou os territórios das casas Wade e Shell e fundou finalmente a Casa Martell durante a invasão dos Ândalos. Passando agora para Mors Martell, aquele que foi o responsável por fazer a aliança que garantiu aos Martell a governança de toda Dorne, transformou os Martell de Lança Solar nos Nímero Martell de Lança Solar e acabou também transformando-os nos governantes de Dorne ao se casar com a princesa Nymeria. E agora a gente chega nela, Nymeria, a guerreira dos 10.000 navios, depois de uma treta com o domínio livre valeriano, que também é assunto para outro vídeo, né? A Nymeria veio com seus 10.000 navios, ela depois de conseguir atravessar o Mar Estreito e chegar em Westeros, chegar em Dorne, ela queimou os 10.000 navios para mostrar para o seu povo que eles não iriam mais fugir. A época de fuga, a época contra senhores de escravo havia acabado. A Nymeria era tão confiante nessa sua força, na capacidade que ela teria de se fixar em Westeros, que ela chegou lá e queimou os 10.000 navios para simbolizar para o seu povo, ó, o nosso tempo de fuga acabou, a gente não vai precisar mais de navio porque agora a gente vai ficar aqui. Isso é muito foda, ela foi uma puta de uma guerreira. Ela também é referenciada em House of the Dragon no primeiro episódio, quando a Rhaenyra tá lendo um livro sobre ela, Nymeria. Então a gente vê que até as rainhas Targaryen estudam e apreciam os feitos da princesa de Rhoynar, Nymeria. Princess Nymeria led her Rhoynar across the narrow sea on 10,000 ships to flee their Valyrian pursuers. She took Lord Mors Martell of Dorne to husband and burnt her own fleet off Sunspear to show her people that they were finished running. Além disso, ela é tão foda que ela vai ganhar uma série só dela. Um dos live actions em desenvolvimento do universo de Gelo e Fogo é sobre a Nymeria. Esse live action vai se chamar 10.000 navios, que vai contar essa história, né, dela queimando tudo pra mostrar... Mano, essa história é linda, velho. Ela queimou os navios pra mostrar pro povo que eles não teriam mais que fugir. É uma libertadora nata, absurda, uma líder forte que dominou Dorne por mais de 2 décadas. E fez os dorneses aderirem aos costumes Rhoynares, mudando a Casa Dorne para sempre e transformando a Casa Dorne no que ela é hoje, essa casa forte, essa casa impenetrável, essa casa orgulhosa que a gente vê
muito também em Game of Thrones. E agora a gente chega nela, a Merya Martell, chamada também de Sapo Amarelo de Dorne, a princesa de Dorne durante a conquista de Aegon, né? A gente já falou dela aqui um pouquinho. Seu reinado no ano 10 depois da conquista, durante o reinado dela, que a Meraxes acaba sendo morta, e ela tem uma conversa com a Rhaenys que é muito, muito foda, que eu vou falar aqui pra vocês agora. A Rhaenys chega com aquela proposta que eles fizeram, que os Targaryen fizeram pra todos os reis. Ó, se ajoelha aí, você vira protetor dessa região, não vai ser mais rei, porque vai ter um rei só, o rei dos 7 reinos, que vai ser o Aegon, beleza? Os Stark aceitaram, viraram protetores do norte. Os Lannister tentaram combater, não conseguiram, acabaram aceitando, viraram ali protetores do rochedo, e por aí vai. Chegou em Dorne, a Rhaenys era a mais pacífica dos 3, a gente também falou um pouquinho disso num vídeo de teoria, que também está linkadinho aqui, de teoria da profecia de Aegon, né, que pode ser a profecia de Rhaenys. Ela chegou, ela fazia casamentos, ela fazia parcerias pacíficas, ela conseguia essas coisas na base da diplomacia, e ela chegou pra Merya, que era a mais difícil de lidar, então a Rhaenys era a mais recomendada para lidar com essa situação, porque tinha que ser no papo, tinha que ser alguém que as pessoas gostam de ouvir, que as pessoas gostam de ver, e a Rhaenys era perfeita pra isso. A Rhaenys chegou e falou, ó, se ajoelha aí, porque a gente tá com um exército forte, a gente tem 3 dragões aí, a gente quer unir todo o Westeros, mas a gente não quer usar de violência pra isso. E a resposta da Merya e a conversa que se seguiu foi a seguinte: eu não vou lutar com você, nem vou me ajoelhar para você. Dorne não tem rei, diga isso a seu irmão. E a Rhaenys respondeu, sim, mas voltaremos, princesa, e da próxima vez viremos com fogo e sangue. E a resposta da Merya para encerrar a discussão foi, essas são as suas palavras, as nossas são insubmissos, não curvados e não quebrados. Você pode nos queimar, minha senhora, mas não vai nos dobrar ou nos fazer ajoelhar. Esta é Dorne, você não é bem-vinda aqui, retorne por sua conta e risco. Então a Merya havia avisado a Rhaenys, né? Retorne por sua conta e risco. A Rhaenys faz isso depois com a Meraxes, e a Meraxes acaba sendo atingida por uma flecha de escorpião no olho, cai e morre junto com a sua montadora. Muito provavelmente, né, junto com a sua montadora. Agora a gente chega no Nymor Martell, que foi o filho da Merya e assumiu, né, 3 anos após ali a morte de Rhaenys, e começou o seu processo de negociar a paz. Ele conseguiu, manteve ali Dorne independente, mas sempre com aquela parada de amor e ódio, né? Junta muito aqui numa época, numa outra época começa um pouco a se alfinetar e por aí vai. E agora a gente chega em Deriya Martell, filha de Nymor, que foi enviada por seu pai para Porto Real em missão de paz e conseguiu isso. Anos depois, quando a Deriya já era princesa de Dorne e o Aenys governava o Westeros, o filho, né, do Aegon já governava o Westeros como o rei dos 7 reinos, as animosidades retornaram. Se diz que ela financiou o que ficou conhecido como a caça ao abutre contra os Targaryen. A gente falou sobre esse conflito da caça ao abutre no vídeo da Casa Tarly, porque foi um Tarly que resolveu esse conflito para o rei Aenys Targaryen. Então, os Targaryen estavam com um problema com Dorne, e eles falavam pra Dorne, e aí, mano, o que tá acontecendo? E a Deriya falava, mano, eu tô tentando o que eu posso, mas ele é um bandidinho aqui, ele é um rebelde e tal, não tá fácil. Só que a galera achava que ela tava financiando um cara por trás. Tipo, vai lá, atrapalha o rei, atrapalha os Targaryen, fode com ele, não sei o que. E aí, os exércitos aliados aos Targaryen acabaram se juntando, e foi um dos Tarly que liderou este exército, né, um dos líderes deste exército que acabou derrotando este abutre, que era esse bandido aí, o líder dessa revolta de Dorne. A gente falou mais sobre isso no vídeo da Casa Tarly, que também está linkadinho na playlist das Casas de Westeros. Depois a gente chega em Qhorin Martell, que é o príncipe de Dorne durante a Dança dos Dragões. A gente já passa para Doran Martell, príncipe de Dorne, irmão mais velho de Elia e Oberyn. Elia e Oberyn, que são os Martell provavelmente mais conhecidos de todos que acompanharam Game of Thrones. A Elia Martell era princesa de Dorne, casada com Rhaegar Targaryen já durante os eventos da rebelião do Robert, e ela é mãe de Rhaenys e Aegon Targaryen. A coitada da Elia teve um desfecho ali, nada legal, quando os Lannister invadem Porto Real durante a rebelião de Robert, e o Montanha acabou matando ela e provavelmente matando seus 2 filhos. And my sister, you know what they did to her? I'm asking you a question. I've heard rumors. So have I. The one I keep hearing is that Gregor Clegane the Mountain raped Elia and split her in half with his great sword. Tem teorias de que o Aegon conseguiu escapar, ele era um bebê, né? Não foi ele que escapou, fugiram com ele, e que ele estaria crescendo nos livros, isso porque esse personagem não foi introduzido na série de Game of Thrones.
Nos livros, ele estaria crescendo ali como jovem Griff, estaria sendo preparado pelo Varys para se tornar o rei de Westeros, porque ele tinha sangue Targaryen, ele era filho legítimo do Rhaegar e tudo mais. Na série mudaram as coisas, o Rhaegar deslegitimizou ali os filhos da Elia para se casar com a Lyanna, para que o Jon Snow fosse legítimo. É uma baboseira sem tamanho, que nos livros isso não vai acontecer. Tá? O Jon pode até ser filho do Rhaegar nos livros também, só que ele vai ser um filho bastardo do mesmo jeito. E agora a gente encerra os Martell notáveis com ele, Oberyn Martell, o Víbora Vermelha. I tell you a secret. You're not the Golden Lion. You're just a pink little man who's far too slow on the draw. Esse mesmo, o cara é brabo, ele tem uma das apresentações mais badass de todo o universo das Crônicas de Gelo e Fogo em Game of Thrones. Ele chegando mesmo, botando faca na mão de Lannister, zoando Lannister os caralho, só que ele acaba tendo um final trágico porque ele foi meio arrogante, foi meio burro, né? Enquanto ele estava lutando contra o Montanha. Ele sim, derrotaria o Montanha com certa facilidade até, porque ele era muito veloz, acabou treinando em Essos, né? Acabou provavelmente treinando com os Homens Sem Rosto, já que a gente vê um pouquinho da relação dele ali com a morte, aquele parada de hoje não é meu dia, uma relação bem parecida com o que a Arya aprende lá quando ela é criancinha. O estilo de luta do Oberyn também parece com o estilo de luta da Arya, então dá a entender que eles aprenderam as coisas nos mesmos lugares. O Oberyn viaja para Essos, ele era um homem muito viajado, ele era um homem muito estudado, ele também chegou a ter algumas correntes para se tornar um Maester. Ele só saiu da cidadela porque ele estava entediado, mas ele é inteligente pra um caralho também. A gente falou disso também no vídeo que a gente explica tudo sobre os Maesters. Esse monte de vídeo que eu tô falando aqui tá tudo linkadinho ou no vídeo, né, no izinho que você aperta no canto da tela, ou na descrição aqui, então deem uma olhadinha depois em todos os outros conteúdos da oficina. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente nesse 2022, incrível mesmo, foi incrível por conta do suporte de vocês, da resenha que vocês têm com a gente, que eu amo ficar respondendo, que eu amo ver, ler tudo e conversar com vocês. E 2023 tem muito mais, vamos continuar com essa pegada de muito vídeo do universo de Gelo e Fogo, até falar de tudo que é possível. Conteúdo não vai faltar, nem do universo de Gelo e Fogo, nem de outros universos da cultura pop. Muito obrigado, gente, por esse 2022 incrível que vocês proporcionaram pra mim, pra todo mundo da oficina, e que 2023 seja ainda melhor pra todos vocês, pra nós também. É isso, pessoal, muito obrigado, feliz ano novo e até a próxima. Tchau, tchau.